Olá pessoal, mais uma aula de história para vocês com a galera do nono ano. Vamos continuar aí com a Guerra Fria, ok? Após assistir a aula, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Tá legal? Na aula anterior de Guerra Fria tivemos uma aula relativamente longa, falamos de alguns temas, ok? Destacamos aí a Guerra das Coreias, a organização do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, sob a administração, disputa política e ideológica dos Estados Unidos e da União Soviética, tá certo? Entre 45 e 91, quando é decretado o fim da União Soviética, tivemos muitos fatos que ocorreram aí, beleza? Na aula anterior nós falamos da Guerra das Coreias e nessa nós falamos muito brevemente, vamos dar um repasse, passar rapidamente na Revolução Chinesa e na ameaça da União Soviética, ok? Segundo a visão dos Estados Unidos. Nos próximos capítulos, a gente vem discutir a ameaça dos mísseis cubanos, Revolução Chinesa, Guerra do Vietnã, ok? A proximidade entre Estados Unidos e União Soviética, ditadura stalinista, início da ditadura de Stalin, fim da ditadura de Stalin, que é sucedido pelo governo de Khrushchev, tá certo? E aí damos sequência depois à democracia populista do Brasil e seguimos, no quarto bimestre, fechando aí a história do século XX, ok? E deixando um momento aí para o século XXI. Beleza, mas agora a gente faz um repasse muito breve aqui sobre a Revolução Chinesa. A gente tem que entender o seguinte, a gente vai analisar a Revolução Chinesa, mas antes de eu falar da Revolução Chinesa, o que foi de fato, a gente tem que entender um pouco da China antes da Segunda Guerra Mundial. Certo? Porque o Japão tem uma influência muito grande sobre essa situação aí. Antes da Segunda Guerra Mundial, a gente vai recordar que o Japão vinha formando império no Pacífico. O Japão havia conquistado a Coreia, as duas Coreias, como falamos na aula anterior, e havia ocupado o canal da Manchúria da China. E a China foi um território que antes da Segunda Guerra Mundial acabou sendo invadida por várias nações, dentre elas os Estados Unidos, dentre elas a Inglaterra, tá certo? E a gente recorda lá na Guerra do Ópio. E também a gente vai citar aqui a questão do Kuomintang, que foi um movimento nacionalista que aconteceu na China, que acabou estando na guerra dos boxers, ok? Beleza? Lembrou disso aí? Top! E aí, pessoal, o que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão, após ser atacado pelas bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, o Japão perdeu, não tinha condições mais de manter seu poder de influência sobre seus territórios conquistados. Então você tem uma retirada do Japão da Coreia e uma retirada do Japão da China. Beleza? Top! Então você tem um movimento de grupos diferentes aí. De um lado você tem os grupos comunistas, o grupo comunista, e do outro lado o grupo nacionalista. Essa galera do Kuomintang, ao que me parece, foi uma galera radical que criou um sistema de ditadura dentro da China e que depois, em meio a esses conflitos aí, você vai ter a origem do movimento comunista, que surge a partir do campo, a população camponesa que abraça as causas do comunismo chinês em torno de Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung vai ser um ditador comunista na China, que vai vencer o grupo nacionalista. Esse grupo nacionalista, representado pela galera do Kuomintang, vai refugiar para Taiwan, ou para a Ilha Formosa. Aí eu vou dar uma pausa aqui para a gente discutir essa questão, ok? Taiwan, ou a Ilha Formosa, é um país que tem seu presidente, tem o seu povo, mas que os chineses entendem que Taiwan pertence à China, certo? A galera de Taiwan até concorda, diz que sim, ou finge que concorda e tem o seu presidente. No ano passado, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ou como já dissemos aqui, o Xi, ok? O Trump ele fez uma visita ao Taiwan e o Xi Jinping entendeu isso aí como um afronto. Poxa, Taiwan pertence a nós? O Trump deveria vir nos visitar? Assim, pensou o Xi Jinping da China, atual presidente da China, ok? Imediatamente o Trump sai de Taiwan e vai para a China, para explicar a Xi Jinping que a situação não é essa. E realmente, o Trump reconhece, a ONU, de modo geral, as nações não interferem nessa questão de China e Taiwan. Beleza? Só uma pausa aqui rapidinho e já volto. De volta, pessoal, ok? Muito bem.
Então, o que nós falamos aqui? Acontece, né, que depois a China foi se organizando, né, dentro de um sistema ditatorial, onde a oposição, dentro de uma ditadura, qualquer oposição ou ideia contrária não é permissível, ok? A censura torna-se radical dentro do sistema ditatorial. E o que é um ditador, pessoal? O ditador é aquele que faz ditado. Nossa! Muito bem, pessoal. Então, olha só, a Revolução Chinesa, de 66 até 76, nós vamos ter uma revolução cultural, tá certo? Em que nessa revolução cultural, Mao Tse Tung, né, a China, de modo geral, ela vai censurar toda a oposição de traços burgueses dentro da China. Né? Então você tem a perseguição política, né, o exílio e outras situações que acontecem em todo regime ditatorial. Ok? Beleza? Inicialmente, pessoal, nós temos uma certa aproximação entre o Partido Comunista e a União Soviética. Né? Poxa, professor, Partido Comunista, os alunos vão entender que é um partido do cachorrinho piquinês. Ok? Pero não é isso. Foi uma falha, né, na pronúncia aqui. O Partido Comunista Chinês. Ah, muito bem. O Partido Comunista Chinês, inicialmente, ele tem uma certa proximidade com a União Soviética. Depois você tem um rompimento entre ambos, ok? Que a China se entende como uma república comunista autônoma independente da União Soviética, né? Vamos imaginar que a China não quis se aproximar aí das repúblicas soviéticas. Eu não quis ser mais uma república soviética, assim como foram as outras demais. Tá certo? Muito bem. Após a morte de Mao Tse Tung, a gente tem um processo de sucessão até que eu vou chegar ao Deng Xiaoping. Ok? Eu tenho aqui a presença de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, no final da década de 70, ele propõe uma leve abertura da China aos investimentos capitalistas, uma certa proximidade da China ao sistema capitalista. Isso é uma situação que obtém sucesso, né? Isso é uma situação que deu certo. Que na década de 90, em 97, a Inglaterra devolve Hong Kong à China, ok? Hong Kong era colônia da Inglaterra. Só que a Inglaterra devolve Hong Kong para a China na seguinte situação: olha, vamos devolver Hong Kong desde que em Hong Kong seja mantida a prática capitalista. E assim foi feito. Né? E essas zonas econômicas especiais, né, que foram, vamos imaginar o seguinte, que elas começaram a ser trabalhadas, começaram a ser pensadas na década de 70 com Deng Xiaoping. Fizeram com que a China, durante alguns anos, nos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, até 2010, 2013, tivesse crescimento econômico de 10% ao ano. Hoje o crescimento econômico da China pode estar em torno de 7% ao ano. Tá certo? Isso porque os chineses passaram a importar muito, exportam muito, mas importam muito. Acontece que hoje a China é a segunda economia do mundo. A primeira, né, economia do mundo são os Estados Unidos, com um PIB de 14 trilhões de dólares. E a China tem um PIB de 7 trilhões de dólares. Ok? É a segunda maior economia do mundo. Porém, a China conseguiu superar os Estados Unidos no quesito de exportação. Né? A China hoje é o maior exportador de mercadorias do mundo. Tá legal? Então a gente vê, né, essa situação aí. E qual a classificação política da China, econômica e política da China atualmente? Hoje a China é classificada como um país socialista de mercado, em função das zonas econômicas especiais, em função da abertura para o sistema capitalista. Ok? Muito bem. Para a gente fechar esse capítulo aí, ok? E não, vamos fechar o capítulo, vamos fechar essa parte, porém não vamos fechar, né, o tema da Guerra Fria, que vai se estender ainda ao longo do ano letivo, até o final. Os Estados Unidos, né, são uma nação que pós Segunda Guerra Mundial vão se sentir ameaçados pela expansão soviética, expansão socialista, ok? Então eu coloquei aqui, Estados Unidos estão de olho na expansão soviética, os Estados Unidos estão de olho na expansão da ditadura soviética, ok? Porque você vê, né, os Estados Unidos observam aí, pós-Segunda Guerra, né, essa proximidade da União Soviética com a China, ok? A União Soviética com a Coreia do Norte. Depois, né, entre as décadas de 60 e 70, os Estados Unidos vão lutar contra o Vietnã, que era um país socialista. Então, os Estados Unidos vão criar essa ideia, né, de que o socialismo soviético é um perigo vermelho. Ok? Os Estados Unidos também temiam a expansão atômica da União Soviética, sendo que já em 49 a União Soviética havia criado a bomba de hidrogênio.
ok? A gente vê ainda uma corrida atômica pós-Segunda Guerra entre Estados Unidos e União Soviética, tudo bem? Aí nós temos o seguinte: a União Soviética é vista como um perigo vermelho pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos entendem que a União Soviética, esse perigo vermelho, o comunismo soviético, a ditadura soviética, inclusive a ditadura stalinista, representa um perigo para o mundo livre, ou ele entende que o mundo está em xeque, ok? Né? O mundo livre corre perigo com o sistema socialista soviético. Então essa ideia criada pelos americanos, isso vai gerar o movimento do macartismo nos Estados Unidos, ok? Os Estados Unidos passam a ter uma obsessão sobre os comunistas, certo? Passam a caçar os comunistas de modo radical, não permitir que houvesse movimento comunista dentro do território americano. E posteriormente não vão permitir que o comunismo ou o socialismo venha se expandir na América do Sul. Vide que nós vamos estudar aí a ditadura militar no Brasil, na Argentina e no Chile, ok? Nós vamos ver a interferência, a intervenção dos Estados Unidos no continente americano, exceto na Revolução Cubana. A Revolução Cubana, foi um afronto para a potência americana dentro do território, da potência americana dentro da América Latina. Beleza? Joseph McCarthy, ok? Vai ser um senador que vai promover aí, que vai de certa forma contribuir muito para esse movimento que aconteceu dentro dos Estados Unidos, a caça aos comunistas, tá certo? Beleza? Então, pessoal, a gente fecha a aula nesse ponto aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal. Valeu, top!